Você sabia que muitas celebridades de Hollywood participaram da Segunda Guerra Mundial? Algumas fizeram isso abertamente, enquanto outras serviram secretamente como espiões. O mais interessante é que alguns foram tão eficazes que filmes foram feitos sobre suas façanhas. Aqui estão as 18 celebridades de Hollywood que serviram secretamente como espiões durante a Segunda Guerra Mundial. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr foi uma vez aclamada como uma das estrelas de cinema mais encantadoras de sua época. Mas havia muito mais nela do que papéis glamourosos e beleza impressionante. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela co-inventou um sistema de comunicação secreto que acabou por lançar as bases para tecnologias das quais dependemos hoje, como o Wi-Fi e o Bluetooth. Juntamente com o compositor George Antheil, ela criou um conceito chamado salto de frequência, que tinha a intenção de impedir inimigos de interferirem nos torpedos dos Estados Unidos. Eles tiveram a ideia de como pianos automáticos poderiam sincronizar notas em um rolo. A Marinha dos Estados Unidos inicialmente rejeitou essa invenção como muito complicada, e ela ficou acumulando poeira por décadas. Mas os princípios por trás de seu design de salto de frequência reapareceram depois, provando-se valiosos para comunicações militares seguras e, eventualmente, para tecnologia sem fio comercial. Embora sua invenção tenha passado despercebida pelos militares durante a guerra, Hedy Lamarr ainda contribuiu para a causa aliada usando seu status de celebridade para vender milhões de dólares em guerra, títulos de guerra. Ela também era uma presença constante em eventos que incentivavam o apoio civil às tropas. Levou até 1997 para ela receber um reconhecimento público significativo pelo seu trabalho. A Electronic Frontier Foundation deu a ela um prêmio por sua ideia pioneira. Há rumores de que, quando ela finalmente descobriu o significado de sua invenção, ela pode ter dito: já era hora, embora não haja registro oficial. Ela foi homenageada postumamente pelo Hall da Fama dos Inventores Nacionais em 2014. Hoje, ela é lembrada não apenas como uma estrela de cinema, mas como uma mente brilhante que ajudou a revolucionar a tecnologia de comunicação. A história de Hedy Lamarr mostra que o heroísmo na guerra pode se manifestar de muitas formas. Às vezes oculto em um cérebro brilhante, sob o brilho do estrelato de Hollywood. Josephine Baker. Josephine Baker morava em Paris quando os nazistas tomaram a cidade, mas ela se recusou a deixar que o medo ou a opressão apagassem seu brilho. Conhecida mundialmente por suas performances vibrantes e presença de palco hipnotizante, ela estava, em segredo, trabalhando para a resistência francesa. Para os alemães ocupantes, ela era apenas uma artista que tinha escolhido a França como seu novo lar. Eles a viam dançando, cantando e socializando, enquanto ignoravam sua mente afiada, que captava informações importantes onde quer que fosse. Ela frequentemente participava de festas e eventos de elite, onde oficiais nazistas de alto escalão e colaboradores se sentiam seguros para conversar. Baker se misturava tão bem que esses oficiais deixavam escapar segredos na sua presença. Diziam que ela tinha uma memória quase perfeita, o que significava que assim que chegava a um lugar privado, ela podia repassar informações sobre localizações de tropas, rotas de suprimento ou planos de ataque. Ela usava métodos inteligentes para esconder o que carregava. Às vezes, escrevia mensagens com tinta invisível em suas partituras ou escondia notas em sua roupa íntima, assumindo que ninguém revistaria uma estrela famosa tão minuciosamente. Ela também atuava como mensageira, levando documentos através de fronteiras sob o pretexto de viajar para apresentações. Em todos os lugares que ia, ela transformava seu status de celebridade em uma desculpa perfeita para coletar informações. Quando a França caiu, ela partiu para Marrocos, estabelecendo uma base em Casablanca. De lá, ela continuou a apoiar as forças francesas livres. Ela lhes trouxe mais informações, reuniu apoio e deu abrigo a pessoas fugindo da perseguição nazista em sua propriedade, o Château de Milande, na região de Dordogne. Em cada passo do caminho, ela arriscava ser capturada, e se tivesse sido pega, as consequências teriam sido terríveis. Após a guerra, a França a condecorou com prêmios prestigiosos, incluindo a Cruz de Guerra e a Legião de Honra. Em 2021, ela se tornou a primeira mulher negra a entrar no Panteão. Foi uma honra póstuma que reconheceu sua bravura e espírito indomável. A vida de Josephine Baker foi uma história de glamour e determinação, uma mistura de penas, lantejoulas, mensagens secretas e compromisso incansável com a liberdade. James Stewart. James Stewart estava no auge de sua carreira de ator quando o mundo mergulhou na guerra. Já vencedor de um Oscar por The Philadelphia Story, ele poderia ter
ficaram de fora dos combates, já que muitos queriam mantê-lo nos Estados Unidos, fazendo filmes para elevar o moral. Em vez disso, ele insistiu em se alistar nas Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos, determinado a fazer mais do que apenas interpretar o papel de herói. A primeira vez que tentou se alistar, foi rejeitado por estar abaixo do peso. Ele não desistiu. Ele comeu e treinou, até passar nos requisitos físicos. Eventualmente, ele conquistou suas asas de piloto e serviu na Inglaterra, pilotando bombardeiros B-24 sobre território controlado pelos nazistas. Essas missões eram perigosas. Fragmentos de artilharia antiaérea, caças inimigos e condições climáticas adversas eram perigos rotineiros. Em um ataque a Berlim, seu esquadrão perdeu mais de uma dúzia de aeronaves. O estresse de enviar seus homens para situações letais pesava muito sobre ele. As responsabilidades de Stewart iam além de lançar bombas. Ele também participou de voos de reconhecimento classificados, explorando silenciosamente o território inimigo, antes de grandes ofensivas aliadas. Muitos desses detalhes permanecem trancados em arquivos militares, mas há evidências suficientes para sugerir que a contribuição direta de Stewart influenciou decisões estratégicas críticas. Ele subiu nas patentes, terminando como comandante de esquadrão responsável por dezenas de aeronaves e centenas de homens. Quando ele voltou para casa, ele lutou para retornar à vida normal. Seu primeiro filme depois disso, A Felicidade Não Se Compra, irradiava um tom mais sombrio sob sua superfície sentimental. Aqueles próximos a ele perceberam que ele não era a pessoa despreocupada que tinha sido antes da guerra. Suas experiências o mudaram para sempre, deixando-o relutante em falar sobre o que havia visto. Oficialmente, ele completou 20 missões de combate, ganhando a Cruz de Voo Distinto. Ele permaneceu na reserva da Força Aérea e foi promovido a general de brigada, tornando-se um dos atores de Hollywood de mais alta patente nas Forças Armadas. A história de James Stewart nos lembra que alguns que interpretaram heróis nas telas foram heróis na vida real também. Sterling Hayden. Sterling Hayden fez seu nome em Hollywood com sua aparência marcante e presença imponente, mas ele tinha um papel secreto que era muito mais ousado do que qualquer roteiro que ele já recebeu. Em 1941, ele estava trabalhando para o OSS, sob um nome falso, John Hamilton. Suas habilidades de navegação eram de primeira linha, e os aliados precisavam de pessoas que pudessem navegar em águas complicadas sem atrair muita atenção. As missões de Hayden incluíam contrabandear armas e suprimentos para os partisãos iugoslavos, que resistiam à ocupação nazista. Ele se juntou aos guerrilheiros de Josip Broz Tito, que eram o maior e mais efetivo grupo de resistência na Europa ocupada pelos nazistas. O histórico em navegação de Hayden provou ser inestimável. Ele era conhecido por guiar pequenos barcos discretos, carregados com armamentos, suprimentos médicos e, às vezes, até agentes aliados, passando pelas patrulhas alemãs sob a cobertura da escuridão. Os detalhes dessas missões variam, e registros oficiais podem ser difíceis de encontrar. Uma história sugere que ele desembarcou em uma ilha, apenas para ser pego em um ataque alemão repentino, levando-o a uma fuga frenética. Se os detalhes disso são totalmente precisos ou foram embelezados ao longo do tempo, está claro que ele frequentemente arriscava sua vida. Seu vínculo com os partidários o deixou profundamente afetado. Após a guerra, ele lutou com o vazio que sentia ao retornar aos heroísmos de faz de conta de Hollywood. Por um curto período, ele se juntou ao Partido Comunista Americano, o que lhe causou sérios problemas quando a onda anticomunista do senador McCarthy atingiu Hollywood. Apesar da controvérsia, ele foi condecorado com a Estrela de Prata em 1946 por sua bravura. Em entrevistas, ele frequentemente falava sobre como as experiências reais faziam a atuação parecer trivial em comparação. Sterling Hayden foi muitas coisas: ator, espião, um aventureiro de espírito livre. A história de sua vida vai muito além das telas, entrelaçando-se com o conto mais amplo de coragem e sacrifício durante um dos tempos mais sombrios do mundo. Douglas Fairbanks Jr. Douglas Fairbanks Jr. cresceu cercado pelo glamour de Hollywood. Seu pai foi o lendário astro do cinema mudo, Douglas Fairbanks. Mas quando a Segunda Guerra Mundial estourou, Fairbanks Jr. descobriu uma vocação maior do que atuar. Ele se alistou na Marinha dos Estados Unidos e subiu nas patentes, eventualmente coordenando missões clandestinas com os britânicos. Designado para a equipe de Lord Mountbatten, ele ajudou a planejar e conduzir operações de comando no Mediterrâneo e ao longo da costa francesa. Embora nem sempre classificado como espionagem no sentido mais estrito, o envolvimento de Fairbanks Jr. incluiu reconhecimento atrás das linhas, coordenação cuidadosa com redes de inteligência aliadas e, ocasionalmente,
táticas de engano projetadas para enganar as forças do eixo. Muito do seu trabalho permaneceu amplamente não divulgado, garantindo que mesmo os fãs ávidos de seus filmes tivessem pouca ideia de com que frequência ele se colocava em situações de perigo. Após a guerra, ele voltou ao show business, mas o senso de propósito que encontrou no serviço militar permaneceu como um capítulo definidor de sua vida. David Niven. David Niven era um ator britânico encantador, cujo espírito e estilo elegante lhe renderam aclamação internacional. Ele começou sua carreira em Hollywood, mas quando a Segunda Guerra Mundial começou, ele correu de volta para a Grã-Bretanha para se alistar no exército. No início, ele fazia parte de uma unidade de infantaria comum, mas depois transferiu-se para a secreta unidade de reconhecimento Phantom. Este grupo de elite reunia inteligência em tempo real atrás das linhas inimigas, rastreava movimentos das tropas alemãs e transmitia informações vitais ao comando aliado. Embora Niven raramente falasse publicamente sobre esse trabalho sombrio, as exigências do Phantom significavam operar em condições perigosas, muitas vezes com apoio mínimo. Ele também emprestou seu estrelato aos esforços de recrutamento e apareceu em filmes para elevar o moral dos companheiros soldados. Após a guerra, ele voltou a atuar, assumindo papéis que às vezes refletiam seu heroísmo na vida real, embora os detalhes de suas missões clandestinas permanecessem amplamente fora dos holofotes. As experiências de guerra de Niven moldaram a resiliente essência por trás de sua famosa persona descontraída na tela. John le Carré. David Cornwell. Enquanto o nome de John le Carré é sinônimo de romances de espionagem envolventes, o verdadeiro homem por trás da caneta, David Cornwell, serviu na inteligência britânica durante a era pós-We-12. Depois de trabalhar brevemente para a MI5, a Agência de Segurança Interna do Reino Unido, ele se mudou para a MI6, o Serviço Secreto de Inteligência, durante os tensos primeiros anos da Guerra Fria. De interrogar desertores a conduzir operações secretas por trás da cortina de ferro, Cornwell adquiriu experiência direta do mundo cinza e moralmente complexo, que depois definiria sua escrita. Ele usou identidades falsas, elaborou relatórios sobre subversão política e manteve contatos por toda a Europa. Eventualmente, ele canalizou essas experiências em romances como O Espião que Saiu do Frio e a famosa série de George Smiley. Essas obras apresentaram aos leitores o lado sombrio e realista do mundo da espionagem, bem distante do glamour de Hollywood ou dos dispositivos chamativos de James Bond. As histórias de John le Carré permanecem como clássicos amados do gênero, mas sua ressonância vem do tempo que Cornwell passou nas sombras, um testemunho de como a espionagem real pode acender a imaginação do mundo. Ian Fleming. Ian Fleming pode não ser uma estrela de Hollywood, mas ele certamente se qualifica como uma celebridade, dado que criou um dos personagens mais famosos da cultura popular, James Bond. O serviço de Fleming na inteligência naval britânica durante a guerra lançou as bases para as histórias de espionagem que cativariam o mundo. Ele trabalhou sob o comando do almirante John Godfrey, considerado uma figura importante na formulação da estratégia da Grã-Bretanha contra a Alemanha. O trabalho de Fleming envolvia planejar operações que iam desde missões de reconhecimento até planos de engano destinados a confundir o inimigo. Um dos feitos mais notáveis de Fleming foi seu papel na Operação Mincemeat, um plano de engano que convenceu os nazistas de que os aliados invadiriam a Grécia em vez da Sicília. Embora a ideia tenha vindo de outros oficiais, Fleming contribuiu para as amplas estratégias de inteligência que apoiaram tais missões. Além de suas funções de planejamento, Fleming formou uma unidade de comando conhecida como Unidade de Assalto 30, encarregada de entrar em zonas de guerra para apreender documentos inimigos antes que pudessem ser destruídos ou removidos. Apelidados de Índios Vermelhos de Fleming, eles se aventuravam em situações perigosas na linha de frente, rastreando arquivos cruciais que poderiam revelar as capacidades alemãs. Essas experiências, posteriormente, surgiram nos romances de Bond de Fleming, entrelaçadas nas aventuras fictícias de um sofisticado agente secreto com licença para matar. Personagens como M foram parcialmente inspirados pelo almirante Godfrey, e o próprio conhecimento de espionagem de Fleming deu às histórias uma base realista que fascinou os leitores. Após a guerra, Fleming se dedicou à escrita em tempo integral, publicando Cassino Royale, em 1953. O sucesso de seus romances e dos filmes subsequentes o transformou em um nome conhecido, ofuscando seu trabalho clandestino anterior. Ainda assim, a marca do seu verdadeiro histórico de inteligência é inconfundível em cada conto de Bond. A vida de Fleming é uma prova de como a espionagem genuína pode inspirar lendas duradouras da cultura pop. Greta Garbo.
Greta Garbo foi uma estrela nascida na Suécia, reconhecida mundialmente por sua beleza impressionante e atuações em filmes mudos. Mas existem rumores de longa data de que seu desprezo pelos nazistas a levou a ajudar os aliados de maneiras clandestinas. Relatos de ex-oficiais de inteligência sugerem que ela atuou como mensageira e informante para a inteligência britânica, embora a prova absoluta permaneça elusiva. Alguns de seus conhecidos, mais tarde, afirmaram que ela transmitiu informações sensíveis obtidas de seu círculo social, que incluía figuras influentes em vários países. O que despertou sua profunda oposição aos nazistas não está totalmente claro. Alguns dizem que ela tinha fortes convicções morais, enquanto outros acham que pode ter perdido amigos próximos para a brutalidade do regime. Uma história sugere que a inteligência britânica pediu a ela para usar seu estrelato como desculpa para viajar pela Europa, onde ela supostamente conheceu indivíduos que, sem saber, revelavam pistas úteis. Não se sabe se ela carregava microfilmes, documentos codificados ou até mesmo apenas atualizações verbais. Garbo era notoriamente reservada, raramente concedendo entrevistas, e essa aura de mistério apenas alimentava especulações. Se ela realmente trabalhou disfarçada, sua reticência teria sido uma vantagem. Mesmo que alguns detalhes de sua espionagem permaneçam não comprovados, muitos historiadores apontam que a hostilidade bem documentada de Garbo em relação ao governo de Hitler sugere que ela teria colaborado com os aliados de bom grado se tivesse a oportunidade. Após a guerra, ela se afastou quase completamente dos holofotes. Nas décadas que se seguiram, seu nome ainda aparecia sempre que histórias antigas de inteligência eram reveladas. Embora os registros oficiais sejam escassos e histórias conflitantes circulem, é amplamente acreditado que a Grande Garbo usou sua privacidade cuidadosamente guardada para apoiar uma causa secreta. A vida dela oferece um vislumbre fascinante de quão poderosa uma única celebridade poderia ser nos silenciosos corredores da inteligência em tempos de guerra. Leslie Howard. Leslie Howard foi um ator inglês mais conhecido por papéis como Ashley Wilkes em E o Vento Levou. Mas sua persona pública como um galã gentil ocultava um envolvimento feroz e astuto em propaganda, e possivelmente espionagem. Durante a guerra, ele produziu, dirigiu e atuou em filmes patrióticos que elevaram o moral britânico. Ele também fez transmissões de rádio que incentivavam as pessoas a se oporem ao fascismo. No entanto, há rumores de que ele fez mais do que apenas filmes pró-britânicos. Alguns relatos sugerem que Howard viajou pela Europa em missões que não eram apenas para fazer filmes. Dizem que ele usava essas viagens para coletar informações e encorajar a resistência em áreas controladas pelos nazistas. Existe uma teoria de que seu alto perfil e charme o tornaram um mensageiro eficaz para a inteligência britânica. O maior mistério envolve o acidente de avião que o matou em 1943. A aeronave foi abatida pela Luftwaffe sobre o Golfo da Biscaia, levando a várias teorias da conspiração. Uma especulação é que os nazistas alvejaram o avião especificamente porque suspeitavam que Howard estava envolvido em espionagem. Outros acreditam que pensaram que Winston Churchill estava a bordo. A verdade permanece obscura, com documentos históricos falhando em provar conclusivamente qualquer uma das teorias. Suas contribuições cinematográficas foram significativas, mas seus esforços relacionados à guerra podem ter sido igualmente importantes. A influência de Howard como figura cultural ajudou a moldar a propaganda aliada e talvez até operações de inteligência secretas. A combinação de sua morte prematura e o mistério em torno dela o transformou em uma figura fascinante no folclore de guerra. Leslie Howard permanece como um lembrete de que até mesmo estrelas de cinema famosas podiam ser apanhadas na luta de vida ou morte da espionagem, onde um único voo poderia ser a diferença entre o sucesso e o desastre. Noel Coward. Noel Coward ganhou fama como dramaturgo e intérprete conhecido pelo diálogo espirituoso e charme polido. Mas seu papel durante a guerra foi mais secreto do que a maioria das pessoas percebia. Trabalhando para a inteligência britânica, Coward aproveitou suas conexões sociais e popularidade para coletar informações. Ele fazia parte da Organização Z, um pequeno grupo secreto liderado pelo coronel Claude Dancey do MI6.
Viajando entre os Estados Unidos e o Caribe sob o pretexto de turnês de entretenimento, Coward se encontrava com figuras políticas importantes, indivíduos ricos e até mesmo potenciais simpatizantes nazistas. Ele era tão benquisto que as pessoas nesses encontros se abriam para ele sem suspeitas. Mais tarde, Coward passaria discretamente essa informação para a inteligência britânica. Até Winston Churchill supostamente reconheceu a habilidade de Coward para espionagem, embora haja uma história de que o primeiro-ministro temia que a fama de Coward pudesse revelar sua identidade secreta. Em qualquer caso, Coward continuou escrevendo peças, fazendo aparições e até gravando materiais de propaganda destinados a enfraquecer a determinação do inimigo. Um boato não confirmado sugere que os nazistas tentaram recrutá-lo para fazer transmissões elogiando Hitler, sem perceber onde sua lealdade estava. Coward mais tarde brincou sobre o quão ridículo teria sido se ele tivesse aceitado tal papel. Após a guerra, seu trabalho de inteligência permaneceu em sigilo por décadas. Quando ele foi finalmente condecorado em 1970, foi oficialmente por suas contribuições ao teatro. O público não conheceu a história completa sobre seu serviço à inteligência britânica até muito depois. Hoje, ele é lembrado por peças espirituosas como Vida Privada, mas aqueles que investigam mais a fundo encontram um homem que era tão brilhante em passar segredos quanto ao escrever piadas. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich já era uma estrela global em 1944, conhecida por sua voz marcante e presença cativante na tela. Durante a guerra, no entanto, ela usou esses mesmos talentos para lutar contra o regime nazista que desprezava. Ela gravou canções em alemão que foram transmitidas para os soldados alemães, e essas gravações não eram apenas música inofensiva. Eles faziam parte de uma guerra psicológica projetada para quebrar o espírito do inimigo. As tropas alemãs na linha de frente ouviam sua voz familiar cantando músicas que as lembravam de casa, especialmente sua versão de Lili Marlene. Em vez de elevar o moral, isso fazia com que ficassem com saudade de casa e duvidassem sobre o porquê de estarem lutando. Ela trabalhou de perto com o Escritório de Serviços Estratégicos, ou OSS, que precedeu a CIA. Seu trabalho envolvia gravar faixas em alemão que tocavam repetidamente nas frequências de rádio do eixo. O objetivo era semear inquietação entre as tropas, e de acordo com o que agora é o Museu Internacional do Espião, as transmissões de Dietrich foram bastante eficazes. A ideia era simples. Se você lembrar aos soldados do conforto e da paz que deixaram para trás, talvez eles questionem se a guerra valeu a pena. Além dessas transmissões de propaganda, Dietrich arriscou a vida ao se apresentar para as tropas aliadas em meio à ação. Os museus imperiais de guerra mantêm documentos que mostram que ela estava frequentemente a poucos quilômetros das zonas de batalha ativas, entretendo soldados que desesperadamente precisavam de uma pausa. Ela era um imã para a atenção e a admiração, mas há indícios em vários relatos de que ela usava suas viagens para mais do que apenas se apresentar. Alguns rumores dizem que ela carregava mensagens secretas ou pequenos itens para lutadores da resistência na Europa ocupada, embora as provas sejam escassas. Ainda assim, essas histórias persistem, fazendo as pessoas acreditarem que ela pode ter feito muito mais nos bastidores do que a maioria das pessoas sabia. A sua dedicação à causa não passou despercebida. Em 1947, ela foi condecorada com a Medalha da Liberdade do Exército dos Estados Unidos por seu serviço. Essa era uma das maiores honras para um civil que ajudou no esforço de guerra. Ainda assim, sua posição contra os nazistas teve um preço. Muitos em seu país natal, a Alemanha, a chamaram de traidora. Ela disse famosa: "Nasci alemã e sou contra Hitler e seu regime", como se para justificar sua decisão. Ela se recusou a deixar que as críticas a parassem. Mesmo após a guerra, sua oposição inabalável ao fascismo permaneceu clara. Marlene Dietrich não era apenas uma estrela glamourosa. Ela era uma lutadora no campo de batalha cultural, usando sua fama e voz para perfurar a propaganda nazista e encorajar dúvidas entre as tropas inimigas. Christopher Lee. Christopher Lee tornou-se mundialmente famoso décadas depois por interpretar Saruman em O Senhor dos Anéis e Conde Dooku em Guerra nas Estrelas. Mas seu passado na vida real durante a Segunda Guerra Mundial pode ser ainda mais incrível do que qualquer papel de fantasia. Ele serviu na Força Aérea Real inicialmente, mas devido a problemas de visão, ele nunca pilotou um avião em combate. Em vez disso, Lee mudou para o trabalho de inteligência, juntando-se à executiva de operações especiais ou a alguma unidade semelhante e secreta. Os registros variam.
em parte porque muitos documentos da Segunda Guerra Mundial permanecem classificados ou foram perdidos. Qualquer que seja a sua divisão exata, é geralmente aceito que Lee operou atrás das linhas inimigas no norte da África e possivelmente em outras partes da Europa. Ele supostamente participou em missões que tinham como alvo a infiltração ou sabotagem das forças do eixo. O próprio Lee, frequentemente, evitou responder perguntas sobre os detalhes, insinuando que estava obrigado ao sigilo. Em entrevistas, ele fazia referências enigmáticas a missões tão clandestinas que não poderia compartilhá-las. Após a guerra, Christopher Lee iniciou uma carreira de ator, que eventualmente o tornou um ícone global. Ainda assim, aquela pergunta sobre seus dias no serviço secreto persistia. Certa vez, ele disse a um diretor no set de filmagem de O Senhor dos Anéis que sabia exatamente como um homem deveria reagir ao ser apunhalado pelas costas, insinuando que testemunhara atos de violência de perto. Se estava brincando ou não, isso aumentava seu mistério, embora os detalhes de seu serviço possam permanecer ocultos para sempre. A história de vida de Lee mostra quão extraordinários podem ser os passados de alguns artistas famosos. Ele fez a transição de missões ultra-secretas para o estrelato cinematográfico de forma fluida, carregando aquela aura de perigo real em muitos dos papéis que desempenhou posteriormente. Cary Grant. Cary Grant é frequentemente lembrado como o supremo cavalheiro galante nos filmes clássicos de Hollywood. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele usou sua fama e posição na indústria cinematográfica, de maneiras que às vezes borravam a linha entre patriotismo e ação secreta. Grant nasceu na Grã-Bretanha, mas tornou-se cidadão americano em 1942. Ele apoiou abertamente o esforço de guerra dos aliados, vendendo títulos de guerra e fazendo aparições oficiais. No entanto, rumores sugerem que ele também serviu como informante informal para a inteligência britânica. Uma história persistente afirma que Grant mantinha vigilância sobre colegas de Hollywood, suspeitos de ter simpatias pró-nazistas. Ele relatava às autoridades britânicas sobre suas atividades ou declarações. Dada a sua popularidade, Grant tinha acesso a círculos onde certas pessoas influentes poderiam baixar a guarda. No entanto, a profundidade exata de seu envolvimento é desconhecida, e muitos registros oficiais que poderiam confirmar ou refutar isso permanecem selados ou desaparecidos. Os laços de Grant com a inteligência britânica podem ter se originado de sua rede pessoal. Alegadamente, ele foi apresentado a figuras de inteligência por meio de amigos em comum na alta sociedade, e eles viram nele uma fonte discreta e confiável. Mesmo que ele nunca tenha sido um agente formal, parece que o nome de Cary Grant aparecia às vezes nas margens de arquivos de inteligência. Após a guerra, Grant manteve-se reservado sobre esses assuntos, concentrando-se em sua carreira cinematográfica e vida privada. Ainda assim, muitos nos círculos de Hollywood acreditavam que ele contribuiu mais para a causa aliada do que o público percebeu. Quer ele fosse um espião ativo ou simplesmente fornecesse dicas amigáveis, Cary Grant demonstrou uma devoção ao esforço de guerra que ia além das contribuições típicas de celebridades. Moe Berg. Moe Berg era uma figura discreta na Major League Baseball, um receptor que nunca alcançou a mesma fama que alguns outros jogadores. Mas, secretamente, ele estava envolvido em trabalhos de inteligência de alto risco que poderiam ter mudado o curso da história. Em 1944, ele estava trabalhando para o OSS. Sua missão era descobrir se a Alemanha nazista estava perto de construir uma bomba atômica. Se eles estivessem na iminência, ele tinha ordens de eliminar o cientista que liderava o programa, Werner Heisenberg. Em dezembro de 1944, Berg assistiu a uma das palestras de Heisenberg em Zurique, armado com uma pistola escondida sob o casaco. Sentado em silêncio, ele escutava por qualquer pista de que os alemães estavam avançados em sua pesquisa nuclear. Se ouvisse sequer uma dica de que estavam perto do sucesso, estava preparado para atirar em Heisenberg ali mesmo. Mas a palestra lhe deu a impressão de que os alemães não estavam perto de desenvolver uma arma nuclear funcional. Então, ele escolheu não puxar o gatilho. Mais tarde, o relatório de Berg tranquilizou os oficiais americanos de que a Alemanha não era uma ameaça nuclear imediata. As atividades de Berg após a guerra permanecem obscuras. Alguns acreditam que ele continuou a fazer trabalho de inteligência nos primeiros dias da Guerra Fria, embora os detalhes exatos permaneçam classificados. Para muitas pessoas, Berg era um atleta discreto, cuja carreira no beisebol durou 15 temporadas modestas. Mas seu tempo nos círculos de espionagem foi cheio de risco e sigilo. Ele ainda é lembrado como o receptor inteligente, que desempenhou discretamente um papel crucial em uma das missões de espionagem mais sensíveis da Segunda Guerra Mundial.
Sua história de vida se destaca porque combinou o mundo comum dos esportes com as extraordinárias exigências da guerra clandestina, onde uma única decisão poderia mudar eventos globais.